Eu me cuido e você. Atenção, porque o assunto hoje vai ser muito importante para as mulheres e para os maridos também. Vocês vão entender tudo o que acontece no climatério até a menopausa. Essas mudanças de humor, o que esses hormônios fazem na nossa vida. E é importante fazer reposição hormonal? Todas as mulheres podem fazer? Como que é o caminho? Chama todo mundo, porque hoje meu endocrinologista, Dr. Sérgio Nechar Júnior, vai esclarecer todas essas dúvidas. Tudo bem, Dr. Sérgio? Tudo bem, Ale. Prazer novamente estar falando com todos, né? Todos os seus ouvintes, pessoal da televisão, das redes sociais. Dr. Nechar, esse assunto é um assunto muito importante e que incomoda. E, sim, é uma dor de cabeça para as mulheres que entram nessa fase sem informação. Então, vamos hoje esclarecer esses sintomas que começam a acontecer, que são normalmente o período climatério. Como a pessoa sabe, olha, eu estou entrando nesse período? Então, o período do climatério acontece entre os 45 até os 55 anos de idade. É o período perimenopausa, antes da menopausa. A média que a mulher entra na menopausa é em torno dos 50 anos. É considerado menopausa quando a mulher fica 1 ano sem apresentar menstruações. Tá? Com relação ao tratamento, nem todas as mulheres devem fazer a reposição hormonal, começando por aí. Então, a gente sempre tem que pesar os riscos e os benefícios. Tá? Quem teria a indicação de realizar a terapia de reposição hormonal? As mulheres que estão tendo sintomas. Então, sintomas vasomotores, como os fogachos, que seriam aquelas ondas de calores insuportáveis, associado até a sudorese, a suor, dificuldade em dormir, né, irritabilidade. Pode estar associado também a síndromes urogenitais, como a bexiga hiperativa, incontinência urinária e até aumentar risco de infecções de urina recorrentes. Tá? Então, nesses casos, que gera muito desconforto à paciente, teria uma indicação de tratamento. Porém, a gente tem que saber que tem contraindicações. Então, não são todas as mulheres que podem fazer o tratamento. Então, se a mulher tiver um câncer de mama ou um nódulo suspeito na mama, ou um câncer de útero, que são estrogênios dependentes, também infarto, se ela já tiver tido um infarto ou um AVC, ou eventos tromboembólicos, tromboembolia pulmonar, está contraindicada, além de problemas hepáticos também. Então, a gente tem que sempre lembrar, tem contraindicações. Então, a mulher, se ela tiver, por exemplo, essas queixas, mas tiver esse histórico, aí tem que tentar outras opções, não hormonais. Né? Mas se a mulher, como foi o seu caso, né? Você pode falar, você não tinha contraindicações e tinha vários sintomas. Então, no seu caso, a gente fez os exames, que a gente pode falar antes, né, de rastreio, e você foi autorizada a fazer o tratamento. Gente, assim, é muito importante, porque quando você começa a entrar nessa fase, a primeira coisa que você acha é que você está depressiva. Porque, primeiro, você acorda de manhã, você não tem vontade alguma de levantar da cama. Isso foi o que aconteceu comigo. Estou dando aqui um relato do que aconteceu real comigo. Eu não tinha vontade de levantar da cama, um desânimo terrível, falta de força. Eu ficava nervosa só de ver a minha sombra no chão, vocês não têm noção. Coitado do Rogério, do meu marido, porque assim, eu não me suportava, eu imaginava as outras pessoas. E é uma coisa que você não consegue controlar, sem falar nesses fogachos. Dr. Nechar, é uma coisa assim que não é um calor normal, é uma coisa que só a mulher que sente isso sabe o que eu estou falando. E no meu caso, como aconteceu todos esses sintomas, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu endocrinologista. E nós fizemos todos esses exames, que são super importantes, para ver se estava apto ao tratamento. E essa reposição hormonal realmente mudou a minha vida, porque eu voltei a dormir, coisa que eu não dormia, eu dormia picado 40 minutos, acordava desesperada, e até voltar a pegar no sono demorava muito. Então, assim, as pessoas, às vezes, ela tem todos esses sintomas.
e aí faz um exame laboratorial e não consegue detectar essa falta de hormônio pelos exames. Mas os sintomas também são relevantes, mesmo que ainda não acuse nos exames laboratoriais? Sim, exatamente, porque a gente faz o tratamento, a terapia de reposição hormonal, não é baseado nos exames de sangue, e sim nos sintomas da paciente. Porque muitas vezes a mulher ela começa a ter os sintomas até depois que ela entrou na menopausa, né? Então os hormônios já vão estar alterados, né? O estradiol vai estar baixo, a LH e FSH vão estar altos. Então assim, ou até no climatério, que é o período que a mulher ainda está tendo menstruações, né? Ainda às vezes irregular, né? Que está aquele período perimenopausa, que está tendo uma irregularidade, mas a gente se baseia realmente o tratamento nos sintomas, né, e não simplesmente no hormônio, né, porque senão a gente teria que tratar todas as mulheres, que é algo natural que acontece com o passar do tempo, a mulher vai envelhecendo e vai acontecendo uma atrofia dos folículos ovarianos, do ovário. Então o estradiol ele tende a diminuir sim após os 48, 50 anos, então isso é algo natural. O importante é estratificar a paciente que tem sintomas, que está realmente incomodando muito, como foi o seu caso, né, aqueles fogachos, aquelas ondas de calor, não conseguia dormir, irritabilidade. Aí a gente entendeu as suas queixas, nós fizemos exames, né, então eu solicitei a mamografia, ultrassom das mamas, ultrassom transvaginal, para ver o quê? Para ver se tem alguma contraindicação do tratamento. Então, se tivesse algum nódulo na mama suspeito, ou no útero, ou ovário, eu não iria fazer a terapia de reposição para você, né? Então, a gente tem que ter muita segurança na hora de conversar com o paciente. Tá? E aí a gente viu que os exames estavam todos ok, você estava apta a realizar a terapia de reposição hormonal, e isso foi ótimo, né? Te trouxe qualidade de vida. Realmente, gente, porque a qualidade de vida mudou totalmente. Agora, uma dúvida. Nós estamos falando aqui das mulheres, mas com os homens, acontece a mesma situação de ter a baixa, começar a ter a queda dos hormônios e precisar também de uma reposição? Sim, Ale, pode acontecer, né? Essa condição chama hipogonadismo, né? É mais comum após os 50 anos de idade, e que a testosterona é dosada, a gente dosa ela no sangue, né? Ela está abaixo de 150 normalmente, e o paciente tem sintomas também, principalmente ligado à diminuição da libido, disfunção erétil, pode até ir perdendo massa muscular e acumulando muita gordura abdominal, visceral. Então, se o paciente tiver sintomas, isso ele tem que ter sintomas também, e for documentado que a testosterona sanguínea, né, dosada, está baixa, então ele deve fazer a terapia de reposição hormonal do homem, né? Então, são diferentes. A terapia de reposição do homem é, na maioria das vezes, com a testosterona, né? Já a terapia de reposição da mulher é com o estrogênio e com a progesterona. Isso, se a mulher tiver útero, tem que ser sempre associado à progesterona, para fazer a proteção do endométrio, do útero. Se a mulher não tiver o útero, aí pode ser feito apenas com o estrogênio, estradiol. Isso que acontece com a maior parte das mulheres. Gente, está chegando meu aniversário, hein? Dia 21 de outubro agora, 5.0, meio século, hein, doutor? Quero viver mais meio aí pela frente, com muita saúde. Por isso que eu me cuido com o melhor endocrinologista de Marília e região. Mas, gente, as mulheres, quando entram nesse período, uma coisa que eu senti, além de todos esses sintomas que nós falamos, é sobre o acúmulo da gordura na região torácica. Isso acontece realmente pelos hormônios também? Olha, Lê, isso é mito. Tá? Já tem uma revisão sistemática no grupo Cochrane, que é um dos mais importantes, né, no Brasil e do mundo. Eles avaliaram vários trabalhos e eles viram que o tratamento, a terapia de reposição hormonal na mulher, não aumenta a gordura abdominal. O que acontece, infelizmente, é que com o passar do tempo, né, as mulheres elas vão ficando um pouco mais sedentárias, né, a maioria das mulheres não treinam. O gasto calórico, então, diminui bastante, né?
e também acabam ingerindo mais calorias. Então fica mais difícil, né, de emagrecer com o passar da idade. Mas assim, a terapia de reposição hormonal não causa ganho de peso. Isso em estudos, isso é bem documentado. Então, não teria influência. Não, eu percebi realmente que a partir do momento que eu comecei com a terapia, essa gordura realmente, ela até reduziu com a prática do exercício. Agora, antes da terapia, parecia que tudo que eu comia ia para naquela região ali. Isso, tem casos que pode até ter essa melhora, né? Mas normalmente se torna neutro, assim, não vai ter nenhum emagrecimento importante, mas também não vai ganhar peso. Né? É que você tem hábitos muito saudáveis, né? Você já tem um treinamento já praticamente todos os dias, você segue uma dieta com a nutricionista muito balanceada, então acabou facilitando, né, a sua vida. Então, a reposição hormonal, gente, como o doutor disse, ela é importante, mas tem que primeiro passar por todo um processo para ver se para você essa terapia vai funcionar e se você pode fazer. Agora, se acontecer que uma mulher tem alguma dessas barreiras, como ela passar de uma maneira menos sofrida por esse período? Ótima pergunta. Se a mulher tiver tendo esses sintomas, mas ela ter uma contraindicação, né, seja câncer de mama, ou ela teve um infarto, ou um derrame, tem outros medicamentos, que é da classe dos antidepressivos, que atuam em neurotransmissores, inibe a serotonina e noradrenalina. Por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina. Então, tem estudos que esses antidepressivos também podem melhorar esses sintomas de fogacho, desses calores excessivos. Aí teria que ser um tratamento, então, não hormonal, né? Então, com alguns medicamentos antidepressivos. E tem estudos também com alguns anticonvulsivantes que também poderiam melhorar esses sintomas, como a duloxetina, como a gabapentina, pregabalina. Então, poderiam melhorar também esses sintomas. Então, também existe um tratamento para aliviar aí esse período da mulherada, né, doutor Michel? Sim, existe. Por isso que, como você falou, tem que ser muito individualizado. A gente tem que tratar realmente quem não tem contraindicações, principalmente, e quem está com sintomas, né, do climatério. Né? Então, não é para tratar todas as pacientes, não é isso, né? Somente aquelas que têm queixas. E o tratamento hoje, a gente faz, eu tenho uma preferência pessoal, de fazer mais com o estradiol e a progesterona, né, ou subcutânea, com adesivo ou em gel. Porque tem também o tratamento via oral, a associação do estradiol com a progesterona via oral, mas quando comparado, o transdérmico, ou seja o adesivo ou o gel, ele diminui muito o risco de eventos tromboembólicos, embolia e trombose. Então, na minha opinião pessoal, eu acabo não passando o via oral para os pacientes. Eu passo normalmente o estradiol em gel, né, ou a progesterona com estradiol em adesivos. Né? Então, eu acho mais seguro na minha prática. Em relação ao colesterol, é mito ou verdade? Dizem que tem várias publicações que falam que o aumento do colesterol se dá pela baixa da produção hormonal, porque se você está produzindo menos hormônio, que a fonte é buscada ali no colesterol, você acaba tendo esse aumento também. Isso é verídico ou não, doutor? Olha, isso pode acontecer, mas assim, é multifatorial. A gente tem que avaliar cada caso, porque nessa faixa etária, também nós temos as dislipidemias familiares. Então, a mulher ela pode desenvolver o colesterol que o pai dela tinha, né, com uma idade mais avançada. E também tem a ver também com a obesidade, com o sedentarismo. Então, fica muito difícil de determinar qual que é a causa principal. Mas a gente sempre tem que estratificar, colher os exames de sangue, né, de colesterol, ver o impacto disso. E se tiver indicação de tratar, aí tem que ser tratado concomitante, né, com as estatinas e fazer o tratamento da terapia de reposição hormonal também. E agora vamos falar assim no tempo do tratamento de reposição hormonal. Uma pessoa que já tem mais de 60 anos, ela pode fazer essa terapia também?
Não, há uma contraindicação, né? Então mulheres acima de 60 anos não podem fazer a terapia de reposição hormonal, e as mulheres que entraram na menopausa e ficaram 10 anos sem fazer a terapia também não pode. Por exemplo, se uma mulher teve a menopausa aos 45 anos e hoje ela tem 55, já passou 10 anos. Então, ela também não pode fazer a terapia. Isso porque os riscos acabam sendo maiores que os benefícios, principalmente riscos cardiovasculares. Então, nesse caso, a gente tem que optar pelo outro tratamento que nós falamos, né, com os antidepressivos, que seria mais seguro para essa paciente. E esse tratamento essa reposição que eu iniciei tem alguns meses, eu posso continuar com ela por quanto tempo? Esse tempo é variável, depende muito dos sintomas da mulher, mas normalmente entre 1 e 2 anos é o suficiente o tratamento. Isso é bem individualizado, né? Então, nós vamos acompanhar você, vamos ver os seus sintomas e depois de 1 ano a gente pode suspender e avaliar novamente, você falar, passou, estou melhor, tudo nós vamos suspender. Se voltar os sintomas, nós podemos voltar o tratamento. Então é bem individual e tem que ter um bom relacionamento médico-paciente, né, para saber até o tempo. Mas em média, 1 a 2 anos de tratamento. É seguro e normalmente é eficaz. Então, gente, vocês perceberam que tem solução para tudo. Não existe mais, nós não estamos naquela época que não, é isso, entrou na menopausa, entrou no climatério, é isso mesmo, vocês têm que passar, toda mulher vai passar por isso. Não existe mais isso. Independente se for uma terapia ou se for outro tratamento, as mulheres podem ter uma vida muito mais saudável e sem sofrimento. Então, né, doutor? Isso aí. Eu acho que a gente sempre tem que individualizar, eu acho que essa mensagem, né, individualizar cada paciente, as queixas, ver se tem as indicações realmente e as contraindicações, para a gente poder fazer um tratamento bem eficaz e principalmente trazer qualidade de vida para as mulheres. Então, mulherada, qualidade de vida é o que importa, vamos cuidar da saúde, vamos se cuidar. Porque eu me cuido, eu quero todas vocês também se cuidando. Adorei o nosso bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor, porque às vezes as pessoas me param da rua e falam assim, Lê, mas fala isso. Eu falo assim, não, essa resposta tem que ser diretamente com o doutor, tem que ser uma coisa específica, não é isso, doutor José? Exatamente, eu acho que a gente tem que alertar a população que as pessoas não podem fazer tratamento por conta, né? Ir à farmácia e já comprar e já usar, porque tudo há os seus riscos, né? Qualquer medicamento que a gente toma, a gente tem alguns riscos. Então é muito importante passar ao médico na consulta, fazer os exames inicialmente, para avaliar se você tem realmente indicação de fazer a terapia de reposição hormonal. Então, acho que foi bastante esclarecedor. Se ficou ainda qualquer dúvida, mande lá nas minhas redes sociais. Siga também as redes sociais do Dr. Sérgio Nechar Júnior. Tem muito conteúdo, gente, tem muita explicação. Então, corre lá, já segue. Agende sua consulta, porque o que nós merecemos é ter uma vida saudável. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e vejo vocês na próxima semana. Muito obrigada, Dr. Nechar. De nada, Lê. É sempre um prazer estar aqui sendo entrevistado por você. Tá? E um abraço a todos aí, os ouvintes, o pessoal que está assistindo na televisão também. Para vocês, uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarília.com.br. Quer saber? Dá um giro. Olha essa promoção, quanto mais Taust, melhor. São mais de 2 milhões em prêmios. Deu uma linda casa, 10 carros novinhos, 10 motos e mais 300 vouchers de R$ 1.500. Participe!